Imagine ser amarrado a um poste, sob o sol a pino, não por um crime, mas pela sua fé. Eu sou aquele que mergulha nas histórias que desafiam a lógica, que revelam o poder oculto onde o mundo enxerga apenas o fim. E hoje vou te contar como a devoção de uma mulher, em meio à mais cruel humilhação, desnudou um milagre que poucos conseguem enxergar. Na pequena Bom Jesus dos Perdões, aninhada entre montanhas que pareciam abraçar a cidade, mas que na verdade a isolavam do resto do mundo. A vida seguia um ritmo lento, quase esquecido. As casas de barro, os telhados de telha colonial, o cheiro de café coado no fogão a lenha, que se espalhava pelas ruas de terra batida logo cedo. Para Ana, aos 30 anos, cada manhã trazia um peso, uma melancolia que parecia mais antiga que seu próprio tempo. Ela acordava com o rangido da porta de madeira, sentindo o ar frio e úmido da madrugada beijar sua pele, enquanto o galo vizinho cantava, anunciando um dia igual ao anterior. Desde menina, Ana carregava a sensação de ser um vaso quebrado, incapaz de reter qualquer graça ou bênção. A voz áspera de sua avó, um eco constante, martelava em sua mente. Você é falha, menina, falha. Cresceu sob a sombra de uma religiosidade austera, onde o pecado e a culpa eram mais presentes que o amor ou o perdão. A igreja local, com suas paredes descascadas e o ar pesado de incenso velho, era um lugar de temor, não de consolo. A cada sermão, o nó em seu estômago apertava. As mãos suavam frio. Ela temia o julgamento, a reprovação, sempre. Ainda assim, sua devoção a Santo Antônio era um fio de luz, uma chama teimosa que se recusava a apagar. Ele era seu confidente silencioso, o único que ela sentia que a ouvia sem julgar. Mantinha uma pequena imagem dele, de madeira gasta, escondida num canto do quarto, sob um lenço de crochê. O cheiro de cera de vela e flores secas preenchia aquele espaço, um santuário particular. Certa manhã, ao estender a roupa no varal, percebi um movimento estranho. Um grupo de vizinhos, liderados por um comunicador querido da cidade, aquele que todos ouviam na rádio, passava em frente à sua casa. As risadas deles eram altas, pontiagudas, e seus olhos, antes apenas curiosos, agora carregavam uma sombra de desprezo. O ar ficou pesado, denso, como se a umidade da mata tivesse se condensado em ameaça. Eu senti um calafrio subir pela espinha. Um zumbido baixo começou na minha orelha, como um enxame de abelhas invisíveis. Um peso frio, de metal, instalou-se no meu peito. Eu parei. Respirei. Ouvi. Aquele burburinho se transformou em vozes distintas, em sussurros que se tornavam cada vez mais audíveis. Ela está desafiando a todos. Essa devoção é perigosa. É um escândalo. Minhas mãos começaram a tremer, a garganta seca como areia. O sol, que antes parecia um abraço, agora queimava minha pele como um ferro em brasa. Um pressentimento gelado me abraçou, apertando. Aquelas palavras, antes apenas ecos distantes, começaram a se materializar em uma presença. O tempo pareceu esticar, cada segundo uma eternidade. O silêncio da cidade, que antes era paz, agora soava como um grito abafado. Eu via o rosto das pessoas, contorcido em uma mistura de curiosidade e condenação. Meu coração batia forte, um tambor descompassado no peito. As bordas do meu campo de visão começaram a se desfocar, como se o mundo estivesse se tornando um borrão. Eu achei que era o fim, até que o nome de Santo Antônio foi proferido, não em oração, mas em escárnio. A multidão se aproximava. O cheiro de poeira levantada pelos pés se misturava ao odor azedo do suor. O sol escaldava o asfalto, e o calor que vinha do chão subia, sufocando. Eu podia sentir a textura áspera das roupas de brim dos homens que me seguravam, a pressão firme em meus braços. O som das vozes se tornou um marulho contínuo, ininteligível, mas carregado de uma energia escura. Meus pés descalços sentiam a terra quente, cada grão uma pontada. A luz intensa do meio-dia me cegava,
mas eu via os olhos, muitos olhos fixos em mim. Olhos que julgavam, que condenavam. No centro da praça, perto da antiga caixa d'água, havia um poste de madeira. Rústico e alto, usado para avisos e anúncios. Foi para lá que me levaram. Vi os rostos dos vizinhos que eu conhecia desde criança, das mulheres que trocavam receitas com minha mãe, dos homens que jogavam dominó na venda. Eles não eram monstros, mas pessoas comuns, presas em um engano moral. Alguns se afastavam, com a cabeça baixa, a vergonha estampada no rosto. Outros, porém, apontavam, sussurravam, e no fundo dos seus olhos eu via o orgulho de quem se sente justo, de quem acredita estar defendendo uma verdade. Aquela cena, eu sabia, não era sobre justiça, mas sobre poder, sobre o medo do diferente. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Foi ali naquele poste que me amarraram. As cordas grossas de sisal roçavam na minha pele, pásperas. E o cheiro forte de fibra vegetal me invadia as narinas. Eu sentia cada nó apertar, cada volta da corda me prendendo mais ao tronco frio e rugoso da madeira. O comunicador querido, aquele que antes falava de amor e união em sua rádio, agora me encarava com um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso frio, de quem se sente no direito de julgar, de quem acredita ter a verdade absoluta. Ele ergueu a voz, e suas palavras cortavam o ar pesado da praça como lâminas afiadas. Vejam só, ele bradou, a voz amplificada pelo silêncio opressor da multidão. Esta mulher, Ana, se recusa a abandonar suas práticas duvidosas, sua devoção cega a um santo que, dizem, faz milagres. Mas onde estão os milagres agora, Ana? Onde está seu protetor quando você mais precisa? Antes apenas curiosa, agora murmurava em concordância, um zumbido baixo, e eu me perguntava: será que ninguém enxergava o engano? Se entendeu o perigo do orgulho? Comenta: o orgulho cega. Então, vi algo que aportou meu peito ainda mais forte que as cordas. Um dos homens da multidão, a mando do comunicador, se aproximou. Em suas mãos ele trazia a pequena imagem de Santo Antônio, aquela que eu guardava escondida sob o lenço de crochê no meu quarto. Meu santuário particular, profanado, o cheiro de cera de vela e flores secas que antes me trazia paz. Agora era um fantasma, uma lembrança dolorosa. Ele a jogou no chão de terra batida, e o som seco do impacto ressoou em minha alma. E um arrepio gélido percorreu meu corpo, apesar do calor escaldante do sol. Meus olhos se fixaram na imagem, agora coberta de poeira, pisoteada por pés indiferentes. Aquilo era mais que um ataque à minha fé, era um ataque à minha essência, a única fonte de consolo que eu havia conhecido. Naquele instante, algo em mim se quebrou. Não foi um choro, não foi um grito. Foi um silêncio profundo, um vácuo que engoliu todo o desespero. Eu senti o gosto amargo da terra e da poeira na boca, a garganta fechada. A dor não era apenas física, das cordas apertando, do sol castigando. É uma dor que vinha de dentro. Um peso no peito que parecia esmagar meu coração. O comunicador se aproximou, sua sombra cobrindo a imagem caída. Veja, Ana, seu santo não te salva. Ele não pode fazer nada por você. Sua fé é uma ilusão, uma fraqueza que te trouxe a este lugar. Ele debochava, e o escárnio dele era como um veneno penetrando cada fibra do meu ser. Ele queria que eu renunciasse, que eu me quebrasse. Ele queria me ver implorar e arrepender da minha devoção. Mas enquanto suas palavras de tentação e deboche ricocheteavam em meus ouvidos, eu senti uma brisa leve, quase imperceptível, passar por mim. Era um sopro, um murmúrio silencioso que parecia vir de lugar nenhum, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu fechei os olhos. Não havia choro, não havia mais desespero. Apenas aquele silêncio profundo. A humilhação ainda me envolvia, mas algo estava mudando. Uma pergunta pulsava em minha mente. O que realmente significa ser livre? Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu fechei os olhos. Não havia choro, não havia mais desespero.
Apenas aquele silêncio profundo. A humilhação ainda me envolvia, mas algo estava mudando. Uma pergunta pulsava em minha mente. O que realmente significa ser livre? Naquele instante, a imagem pisoteada de Santo Antônio não parecia mais uma vítima. Sob minhas pálpebras, senti uma luz suave, morna, como um raio de sol que rompia as nuvens escuras. O cheiro de cera de vela e flores secas, antes um fantasma doloroso, agora pairava no ar. Reconfortante. Não era um milagre grandioso, uma corda se soltando por si só ou um grito dos céus. Foi uma revelação silenciosa, uma clareza que perfurou o véu da minha própria percepção. A dor das cordas, o sol queimando, o escárnio das vozes, tudo isso não era um castigo. Eu senti. Não era. Era o cadinho. O cadinho onde minha verdadeira fé, aquela que não dependia da aprovação dos outros, seria forjada. A humilhação, que antes me diminuía, agora me desnudava. Ela arrancava de mim as falsas crenças sobre quem eu era, sobre o que eu precisava. Eu me vi. Eu me vi menina, o vaso quebrado que minha avó descrevia. Eu me vi buscando a aceitação, o reconhecimento, o amor, em cada olhar, em cada palavra. Eu me vi amarrada não apenas àquele poste, mas a uma prisão muito mais antiga. Feita de medo, de culpa e da necessidade desesperada de ser vista como boa aos olhos do mundo. Santo Antônio não me salvou das cordas que prendiam meu corpo. Ele me salvou da prisão da minha própria alma. Ele mostrou seu poder, não em um ato espetacular, mas na força interior que eu encontrei ao permanecer fiel, mesmo sob o escárnio mais cruel. Minhas mãos, antes trêmulas, agora pareciam mais firmes por dentro, mesmo que ainda presas. O coração, que batia descompassado, encontrou um ritmo diferente, mais calmo. Eu me senti escolhida, não apesar da minha dor, mas por causa dela. A aceitação veio de um lugar profundo, de dentro. Uma luz que dissipou as sombras de anos e anos de autodepreciação. Minha fé em Santo Antônio não era uma fraqueza, como o comunicador queria que eu acreditasse. Era uma fortaleza inabalável. Era o meu chão. Se você já sentiu esse chamado, diga, abre meus olhos. O passado de dor de cada ferida, de cada lágrima se ressignificou. Cada uma delas, uma lição. Cada lágrima, um rio que me levava à minha verdadeira essência. Eu estava livre. Livre do medo do julgamento, livre da necessidade de aprovação. Minha história, minha fidelidade inabalável a Santo Antônio diante da adversidade era um testemunho vivo. Eu entendi, eu me rendi. O veredito pesava, sim, mas não era o veredito deles. Era o meu próprio, sobre mim mesma. A clareza do eu ver o tempo perdido, a energia gasta buscando algo que nunca viria de fora. Mas, ao mesmo tempo, essa clareza me libertou. O comunicador, aquele que liderava a turba, ainda falava, suas palavras agora soando distantes, como o zumbido de uma mosca. Ele continuava a me provocar, a desafiar minha fé. Mas suas palavras não tinham mais o mesmo peso. Elas escorriam por mim, como água. Eu não estava mais ali para ser quebrada por ele. Eu estava ali para ser forjada, para ser transformada. O sol ainda queimava, mas eu sentia uma frescura na alma. A textura áspera das cordas ainda marcava minha pele, mas a sensação de aprisionamento havia sumido. Eu não era mais um vaso quebrado. Eu era inteira. Eu era forte. E isso ninguém podia tirar de mim. Se acredita que a consciência continua, escreva. Eu acredito. Eu parei de lutar contra as cordas, não por desistência, mas por uma aceitação profunda do momento presente. Minha mente estava clara. Eu não precisava provar nada a ninguém. A verdade que buscava estava dentro de mim, e Santo Antônio, meu confidente silencioso, havia me mostrado o caminho para encontrá-la. O poder dele não era para me tirar daquela situação humilhante, mas para me dar a força de suportá-la. E, mais importante, de entendê-la.
Era um poder que me fazia ver que a maior batalha não estava lá fora, mas dentro de mim. E eu havia vencido. Eu havia me encontrado. Eu comecei a ver os rostos na multidão de outra forma, não como algozes, mas como reflexos de uma dor que eles próprios talvez não compreendessem. O comunicador, com seu orgulho e sua sede de poder, era apenas mais um preso em sua própria armadilha. Minha compaixão, antes sufocada, começou a florescer. Eu não os odiava. Eu os via. Via a fragilidade humana, o medo do desconhecido, a necessidade de apontar o dedo para o diferente para se sentir seguro. E foi nesse momento que eu soube. Minha vida nunca mais seria a mesma. O que aconteceria a seguir, eu não sabia, mas eu estava pronta. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. O comunicador, com a voz já rouca de tanto gritar, pareceu esvaziar-se de sua fúria. A energia da multidão, que antes fervia, começou a arrefecer, como brasa que perde o oxigênio. Alguns rostos se viraram, outros baixaram o olhar. Aquele espetáculo público que ele tanto desejava não terminava com a minha rendição. Mas com um silêncio pesado, um vazio que ele não esperava, eu senti o peso das cordas afrouxar. Não foi um ato de compaixão dele, mas de cansaço, de frustração. Alguém, não sei quem, se aproximou por trás, e as amarras, antes tão apertadas, cederam. O cheiro de sisal ainda estava nas minhas narinas, mas agora tinha um toque de liberdade. Meus braços, antes dormentes, sentiram o sangue voltar a circular, formigando. Eu podia sentir a terra quente sob meus pés, cada grão. O sol ainda castigava, mas a sensação de queimação não era mais de punição, e sim de uma purificação estranha. Eu respirei fundo. O ar da praça, antes denso de condenação, agora parecia mais leve, mais limpo. A multidão se dispersava em pequenos grupos. Seus sussurros agora eram apenas farrapos de som, levados pelo vento. Ninguém me olhava nos olhos. Ninguém se aproximou para pedir desculpas, nem para me ajudar. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez não me sentia desamparada. Eu me sentia completa. O caminho de volta para casa, antes um trajeto familiar e monótono, agora se revelava sob uma luz diferente. As casas de barro, as flores nas janelas, o latido distante de um cachorro, tudo parecia ter ganhado uma nova textura, uma nova cor. Eu não apressei o passo. Cada pisada na terra batida era firme, consciente. Eu sentia o corpo cansado, a pele marcada pelas cordas e pelo sol, mas por dentro, uma energia nova pulsava. Era um calor que não queimava, mas aquecia. Vindo do centro do meu ser, eu pensava no comunicador, nas pessoas, e não havia raiva, não havia rancor, apenas uma clareza dolorosa sobre a cegueira que o orgulho pode trazer. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Ao chegar em casa, o cheiro de café velho e incenso que antes me sufocava, agora parecia um convite. A pequena imagem de Santo Antônio, aquela que havia sido pisoteada, não estava mais lá. Eu sabia que não voltaria, mas a ausência dela não me causou desespero, porque a imagem mais importante, a verdadeira essência da minha fé, não estava em um pedaço de madeira, estava dentro de mim. Eu não precisava de um ícone para me conectar. A conexão era viva, pulsante. Eu lavei o rosto com a água fresca do pote de barro, sentindo a temperatura gelada aliviar a ardência da pele. Olhei para o meu reflexo no espelho embaçado. Não era a Ana de antes. Não era a Ana falha, a Ana culpada. Ainda havia marcas. Sim, as marcas físicas das cordas, as marcas invisíveis de uma vida inteira de inseguranças. Mas o olhar era diferente, mais profundo, mais sereno. Eu me sentei na cadeira de balanço, sentindo a madeira gasta ranger sob meu peso. O silêncio do meu quarto, antes um refúgio da minha própria dor, agora era um espaço para a minha nova voz interior. Eu comecei a entender que a busca por aprovação, o medo do julgamento, era uma prisão mais cruel que qualquer corda. E Santo Antônio, o meu Santo Antônio,
havia me libertado dela. Ele não me tirou da fornalha, mas me fez mais forte dentro dela. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Naquele dia, eu não preparei o jantar como de costume. Não acendi a lamparina à noite para ler os velhos livros de oração. Eu apenas fiquei ali, sentindo a noite chegar, o cheiro de orvalho subindo da terra. A rotina, antes uma âncora de segurança, agora parecia uma gaiola. Eu sabia que precisava desconstruir muitas coisas. Minha devoção não seria mais um ato de medo, de barganha, mas de gratidão, de pura e simples fé. Eu me lembrei das palavras do comunicador, do deboche dele. Ele achava que havia me quebrado, mas ele só havia me polido. Ele havia me mostrado a pureza da minha crença, a força que eu carregava. Eu me senti leve, apesar do cansaço físico. Uma leveza que era mais pesada, mais real, que qualquer fardo que eu já tivesse carregado. Aquela noite eu dormi um sono profundo, sem sonhos, sem medos. Um sono de paz que eu não sentia desde a infância. Na manhã seguinte, o sol que entrava pela janela não era o mesmo sol que me castigou no poste. Era um sol que aquecia, que convidava. O canto dos pássaros, antes apenas ruído, agora era melodia. Eu me levantei e a primeira coisa que fiz foi olhar para a pequena mesa onde a imagem de Santo Antônio costumava ficar. Ela não estava lá, mas no lugar eu senti um vazio que não era de perda, mas de espaço. Espaço para algo novo, algo mais verdadeiro. Eu decidi que minha fé não seria escondida, não seria um segredo. Ela seria visível, não para aprovação, mas como um testemunho. Um testemunho de que a força divina se manifesta não na ausência da dor, mas na capacidade de atravessá-la, de ser moldado por ela. Essa era a verdadeira mensagem de Santo Antônio, e eu estava pronta para vivê-la. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Na manhã seguinte, o sol que entrava pela janela não era o mesmo sol que me castigou no poste. Era um sol que aquecia, que convidava. O canto dos pássaros, antes apenas ruído, agora era melodia. Eu me levantei e a primeira coisa que fiz foi olhar para a pequena mesa onde a imagem de Santo Antônio costumava ficar. Ela não estava lá, mas no lugar, um testemunho de que a força divina se manifesta não na ausência da dor, mas na capacidade de atravessá-la, de ser moldado por ela. Essa era a verdadeira mensagem de Santo Antônio, e eu estava pronta para vivê-la. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Minha rotina mudou. Deixei de lado as orações mecânicas, repetidas por hábito ou medo. Agora, a cada manhã, eu me sentava em silêncio, sentindo o ar fresco da casa, e conversava. Era um diálogo profundo, sem palavras, mas cheio de presença. O chá de ervas, antes um mero gole, virou um ritual de gratidão. Eu senti o calor da xícara nas mãos, o aroma suave subindo, e cada gole era um lembrete da vida que pulsava em mim. As poucas interações que tinha na cidade também se transformaram. Eu ouvia mais, falava menos sobre mim, mas quando falava, era com uma autenticidade que antes não existia. Não sentia mais a necessidade de justificar minha fé ou minhas escolhas. Os olhares curiosos, os sussurros ainda existiam, mas eles não me atingiam. Eu os via sim, mas como bolhas de sabão que estouram no ar, sem peso, sem substância. O comunicador, com sua voz outrora tão poderosa, agora parecia apenas um eco distante, sem relevância. Eu comecei a filtrar o que permitia entrar na minha mente: a fofoca, o julgamento alheio, a amargura das conversas vazias. Tudo isso antes eu absorvia como uma esponja e me sentia pesada. Agora eu me protegia. Minha paz era um tesouro e eu não a entregaria de graça. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o canto dos sabiás no fim da tarde, a luz dourada que banhava as montanhas, esses eram meus novos alimentos, minhas novas recompensas. Eu estava mais atenta, mais presente. E minha devoção? Ela floresceu de uma maneira que eu jamais imaginei. Não era mais sobre uma imagem de madeira
ou sobre o que os outros pensavam. É um guia interno, uma bússola que apontava para a verdade. Eu lia as Escrituras, não mais buscando regras ou culpas, mas a essência do amor, da compaixão. Cada palavra, uma nova revelação. Aquele vaso quebrado, que eu acreditava ser, estava inteiro. E mais que isso, estava transbordando. Se decide mudar hoje, comenta novo começo. Comecei a ajudar alguns vizinhos, não por obrigação ou para buscar aprovação, apenas por um impulso genuíno de serviço. Uma senhora idosa que precisava de lenha para o fogão. Um menino que havia perdido seu cachorro. Pequenos gestos, sem alarde, sem esperar reconhecimento. Eu sentia um calor no peito, um calor diferente do sol que me castigou. Era um calor de propósito, de conexão. Aquela humilhação pública que parecia o fim foi o cadinho. O cadinho que forjou em mim uma força que eu nem sabia que tinha. E me fez ver que a maior liberdade não está em ser solto das amarras, mas em estar livre por dentro. Será que você que ouve esta história também está pronto para ver suas próprias amarras de uma nova forma? Será que você que ouve esta história também está pronto para ver suas próprias amarras de uma nova forma? A dor, muitas vezes, é a ferramenta que nos molda, que revela a força escondida que carregamos. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para olhar para dentro, para questionar as verdades que nos foram impostas, para aceitar que o milagre pode não ser a remoção do problema, mas a transformação que ele opera em nós. Se essa decisão é sua, escreve agora: Jesus, eu te escolho. Se você sente esse chamado agora, se essa clareza te alcançou, eu te convido a fazer uma escolha. Uma escolha que vem do fundo da sua alma, não do medo ou da obrigação. Repita comigo, em seu coração: eu escolho a verdade, eu aceito a transformação, que minha fé me guie e me liberte. E amanhã de manhã, quando o sol nascer, eu te convido a dar 4 passos simples. Primeiro, leia um trecho de um livro que te inspire, que te conecte com algo maior. Segundo, tenha uma atitude de bondade com alguém que você costuma ignorar, um pequeno gesto. Terceiro, renuncie a um hábito que te aprisiona, mesmo que por um dia. Pode ser uma fofoca, uma reclamação, um julgamento. E quarto, procure uma pessoa que você admira pela fé e compartilhe um pouco da sua jornada. Ouça dela. Você sentirá o peso de velhas amarras se desfazendo, o ar entrando mais leve nos seus pulmões. Porque a história de Ana, a história de cada um de nós, é a prova de que o milagre nem sempre é a remoção da dor, mas a transformação que acontece através dela. É a revelação da força interior, do propósito divino. E no canal Santo Antônio Milagres, continuamos a buscar e a compartilhar essas narrativas de fé inabalável. Histórias que te lembram que não importa o poste, não importa as amarras. O poder de Santo Antônio se manifesta na sua capacidade de permanecer fiel, de encontrar a luz mesmo na escuridão mais profunda. Permaneça conosco, porque sua jornada é importante.